Boa tarde, bem-vindos ao Ponto de Vista, entrevista. Boa tarde, doutor. Hoje estamos entrevistando aqui, conversando aqui com o doutor Alessandro Taranto, não é isso, doutor? Médico neurologista e hipnoterapeuta, doutor. Isso, correto. Doutor, vamos tratar hoje do assunto da diferença da hipnoterapia e da psicoterapia, E hipnose. e a hipnose, né, no caso. Quais as diferenças? As pessoas fazem muita confusão com relação a isso, não é? É verdade, Augusto, assim, muitas pessoas me procuram, né, porque quer fazer hipnose e acreditam que serão hipnotizadas e isso vai provocar uma mudança no funcionamento da mente delas, como se estivesse fazendo um download de um Sim. programa. E isso não é uma verdade, isso é um mito que existe. Tá? E as pessoas Então, são imediatistas na vida, da verdade, né? Acha sim, que sentar uma vez com o senhor, uma meia dúzia estalar de os dedos, instalar um, os dois, dedos, três, está fecha os resolvido. olhos e a vida se torna tudo mais fácil sem dor, Exato. né? Então isso não é uma verdade, infelizmente. A gente gostaria que fosse assim, pudesse ser assim, mas não é. Porque senão vira uma forma de magia. Exato. Então, assim, então muitas pessoas me perguntam o que que é hipnose, então, o que que seria hipnose? Existem vários conceitos de hipnose e existe ainda não existe um conceito que ele seja assim, digamos assim, 100% dentro da literatura, como vou dizer, que consiga expressar exatamente por completo o que seria hipnose. Mas se a gente for lá atrás, por exemplo, das principais, digamos assim, pessoas dentro da história da hipnose que trouxe um conceito mais plausível e coerente foi o David Elman. Ele disse que assim, toda vez que uma determinada ideia ou uma sugestão ela consegue atravessar o seu fator crítico da sua mente, ou seja, o seu julgamento crítico, e essa ideia ou esse pensamento passa a fazer parte de você e ele é aceito por você, ou seja, já ocorreu o fenômeno da hipnose. Então, a hipnose é nada mais é uma situação que ocorre rotineiramente na nossa vida. Mas toda pessoa Sim, consegue ser todo mundo tem hipnotizada. a habilidade de ser, desde que tenha um mínimo de cognição, ela pode ser hipnotizada. Vou dar alguns exemplos de situações corriqueiras que ocorrem esse fenômeno da hipnose. Tá? Eu gosto antes de dar esse exemplo, vou colocar aqui um outro conceito, tá? Para ficar ainda mais fácil esse entendimento. Toda vez que você imagina algo na sua cabeça, isso leva a uma mudança interna dentro de Os você, sentimentos, os né? sentimentos. Quando você fala em sentimentos e emoções, o que está acontecendo? É uma sensação, uma percepção interna. Ela é tanto somática, ou seja, do seu corpo, quanto também visceral, tá? Algumas pessoas vão descrever como, sei lá, um bolo na garganta, alguém te apertando, borboletas no estômago, tremedeira. São percepções subjetivas, cada um expressa de uma determinada forma, Sim. tá? Então, toda vez que ocorre isso, ou você imagina algo e aquilo leva a essa mudança, você está sendo hipnotizado. Tá, Alessandro, mas como assim? Eu vou dar um exemplo. Imagina quando você está assistindo um filme na sua casa, um drama. Você se conecta com aquele personagem e de repente você está sentindo medo, raiva, ou você começa a chorar, você se sente triste, né? Por que que aconteceu isso? Houve uma conexão sua, há uma mudança da sua postura mental, uma questão de atitude mental. Você sabe que ali é uma tela de vidro, atrás é uma parede, é uma história, é uma ficção, são personagens, Mas são o atores. seu, o seu psíquico começa a acreditar que aquilo ali é verdade, né? Exatamente. Aí é que entra o grande lance da hipnose, porque a mente ela não consegue distinguir o que é do real do que é imaginário. Então, você simplesmente você sabe que aquilo tudo é uma mentira, uma ficção, são personagens, não é real, mas mesmo assim você chora. Exato. Tá? Ali você está sendo hipnotizado. Ou seja, você não perdeu sua consciência, você vai se lembrar de tudo que está acontecendo ali,
E você está sendo hipnotizado. Você está Muito- aceitando o que aquele filme ou aquela imagem está trazendo para Aquela você. situação, por exemplo, doutor, você está dormindo, aí você tem um sonho tão real, né? Que você está dentro de um sonho que não. Dentro do sonho é real, mas na verdade não é. Também é uma forma, até uma forma de auto-hipnose. Sim, perfeito. O seu exemplo foi perfeito. Na verdade, toda hipnose, a gente costuma dizer, né? Toda hipnose, ela é uma auto-hipnose. Se você perguntar assim, quem que colocou aquela tristeza para você chorar durante o filme? Quem colocou isso dentro de você? Foi você mesmo. Quem que colocou, durante o sonho, com o pesadelo, quem que colocou aquilo dentro de você? Você mesmo, tá? Então, é você que aceita aquela ideia. E para aceitar é uma questão de atitude mental. Se eu falar para você assim, ó, essa mesa aqui, ó, ela é verde. Você vai olhar e vai falar assim, não, ela não é verde, eu estou vendo, ela é branca. Você não aceita, ou seja, eu te dei uma sugestão, ela esbarrou no seu fator crítico. E tem casos também que você pode até convencer a pessoa de que ela realmente é verde, né? Depende Sim, da abertura, da, sim, né? sim, Da visão, né? De coisa. É verde e aí a pessoa realmente passa a acreditar. sim. Aí existem técnicas, né, obviamente. Isso ocorre, se você for pegar exemplos aí dentro da política, sim, dentro das religiões, existem técnicas e maneiras de você manipular situações, aí vira manipulação e persuasão, tá? Que existe é como se houvesse uma área de sobreposição, uma área cinzenta entre a hipnose e essas técnicas, né, que podem ser utilizadas tanto para o bem quanto para o mal, enfim. E dentro Mas de, isso tem a ver com o funcionamento da mente humana. doutor Alessandro, me conte uma coisa. Dentro da hipnose, o que pode ser tratado, por exemplo? Quais as doenças, os problemas em si, né, que podem ser Então, tratados para por isso? responder essa pergunta sua, eu vou recorrer a um terceiro conceito que eu gosto muito de falar sobre hipnose. Eu utilizo muito e às vezes a gente não vê isso muito escrito nos livros. Toda vez que existe, a hipnose é toda vez que existe uma dissociação da mente do externo com uma associação com algo mais interno. Sim. E dentro de um processo psicoterápico, veja bem, não estou falando de hipnose, estou falando agora de hipnoterapia. Existe um propósito, tá? A gente faz isso sucessivas vezes. Eu dissocio do externo e associo a algo mais interno. E repito, e repito, e repito. Então há um movimento para dentro e um afunilamento da atenção. É isso que acontece, por exemplo, no filme. Você está assistindo aquele filme, começa a chorar, o celular toca, o cachorro late, a esposa chama, Hamilton, Hamilton, mas você está ali focado, há um afunilamento da atenção. E por que que precisa, e por que que isso é importante dentro de um processo psicoterápico? Porque é um momento, e aí que é o grande lance da hipnose como ferramenta para fazer uma psicoterapia, porque ela consegue trazer o foco da atenção para dentro e vai passar, ou digamos assim, ultrapassar seus mecanismos cognitivos que tentam a todo momento suprimir aquele indivíduo da sua própria dor. E é justamente isso que permite a manutenção do sofrimento, a nossa tentativa constante e de sempre estar querendo suprimir a gente da vida. E É, para isso a gente faz N mecanismos. Né? Algumas pessoas vão ficar procrastinando, outras vão usar drogas, outras vão comer uma barra de chocolate e falar, sabe? alívio, Ou criar uma narrativa para, enfim, esconder aquela dor que ela está sentindo lá sim. dentro. Então, ou seja, a hipnose funciona muito mais ou menos como aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É verdade. Então vai direcionando, vai batendo até que abre caminho. É, uma sugestão que normalmente a gente que possa ser, digamos assim, refutada num determinado momento, né? Mas se insistir, se ela for repetida por várias vezes, em algum momento ela pode entrar. Com certeza. É, Muito bacana, doutor.
Doutor, nosso tempo aqui, o senhor sabe que é meio corrido, Claro. né? Eu queria ver com o senhor os contatos do senhor, que o senhor deixasse aqui com a gente para falar. Bom, eu continuo atendendo como médico neurologista, Sim, né? Eu tenho uma formação, eu atendo neurologia geral, tá? Principalmente doenças neuromusculares, cefaleias, enfim, eu atendo lá no edifício Vitium, que fica no final das Açores, a clínica Embrace, tá? Meus atendimentos de terapia, eles ocorrem no Sudoeste, tá? No Espaço Flow, certo. ok? Quem quiser entrar em contato, quiser saber mais, pode entrar no meu site, que é www.doutor, né? Certo. alessandrotaranto.com. Não tem BR, só ponto .com. Ou escrever meu nome, Alessandro Taranto, Vai achar as neurologista, redes já vai sociais, vai achar achar lá no tudo. Google, não tem dificuldade. Aí lá tem um telefone, e tem um link que você pode clicar e você vai falar diretamente com uma secretária virtual lá que já vai tirar todas as Olha que dúvidas, se bacana. conectar. Então, assim, eu tenho todo um mecanismo para acelerar esse contato, facilitar